A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 6 desse quarto trimestre da CPAD em 2021, aqui da classe dos adultos, onde nós vamos estudar sobre um tema muito especial, Paulo no poder do Espírito. Eu espero que Deus em Cristo fale com você através dessa ministração. Hoje nós vamos compreender sobre a essência da nossa pregação pentecostal também. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus. Por gentileza, coloca aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. É claro, se você desejar também o nosso material, se você desejar o PDF da minha aula, se você desejar o slide para você poder utilizar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, você pode ter acesso a esse material se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD, o nosso site. O link está abaixo aqui na descrição e também no comentário abaixo. Você pode ser um assinante trimestral. No Facilita EBD você tem todos os recursos que podem te ajudar a ministrar ainda melhor as tuas aulas, assim como o benefício de receber alguns bônus, como por exemplo, treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, onde você pode aprimorar os teus conhecimentos sobre EBD, e também um workshop de pregação exclusivo para quem se torna assinante. Vale muito a pena, gente. Que Deus abençoe você. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos adultos, onde estamos tratando sobre o tema Paulo no poder do Espírito. Essa é a lição 6. Mas antes de entrar na lição, eu preciso avisar você. O nosso antigo canal, Janderson Nascimento, foi hackeado. Infelizmente, excluíram todas as nossas aulas e depois excluíram o canal. Mas nós não vamos parar de falar de Jesus, por isso criamos esse novo. E é muito importante que você se inscreva, compartilhe essa aula, deixe seu comentário também, para nos ajudar a falar de Jesus, pois nós não vamos parar de falar de Cristo, falar do Senhor e ensinar aqui nas escolas bíblicas dominicais para você. É claro, gente boa, que você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica da tua aula é o texto áureo. É importante você apresentar Atos capítulo 19, versículo 6 e também apresente a verdade prática em sala de aula. Lê esse texto com os teus alunos. Apresenta também a leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7. Deixa Deus te usar. Fale sobre Jesus. Fale sobre essa perspectiva pentecostal que nós vamos trabalhar hoje em sala de aula e que você seja um instrumento para a glória de Deus. Pastor Helena Cabral, comentarista da lição, no seu texto de apoio, faz questão de dizer que boa parte dos teólogos biblicistas fazem questão de dizer que Paulo só concentrou a sua teologia na soteriologia, como nós estudamos na aula passada. Todavia, nós pentecostais entendemos, a partir dessa hermenêutica pentecostal, que Paulo também concentrou a sua teologia na pneumatologia, ou seja, na doutrina do Espírito Santo. A aula de hoje procura trabalhar com a gente exatamente esse olhar para a nossa doutrina pentecostal, a nossa crença no batismo com o Espírito Santo, que também é pregada e propagada pelo apóstolo Paulo. A doutrina do batismo com o Espírito Santo, para nós, trata-se então de uma abordagem hermenêutica, a partir desse olhar sobre a doutrina, a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Nós, pentecostais, entendemos, sistematicamente falando, que as Escrituras apresentam o Espírito Santo como Deus. E também entendemos, à luz da Bíblia, que esse Espírito Santo atua em nós. Ou seja, quando estudamos a pneumatologia, estamos estudando também a obra do Espírito Santo no meio da igreja, na salvação, na vida do crente, na sua vida também. E nós passamos a entender que o Espírito Santo, ele faz parte então dessa Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E olhando para essa perspectiva, nessa abordagem da pneumatologia, entendemos que ele também atua na salvação, também atua na capacitação do crente, também atua na vida da igreja. E atua de que maneira na vida da igreja? Concedendo dons espirituais. É por isso que na nossa hermenêutica pentecostal nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais, como nós estudamos no trimestre passado aqui na escola bíblica. É importante também termos uma perspectiva desse olhar agora para os textos paulinos e compreender que Paulo também falava sobre a pneumatologia. Pastor Ezequias Soares, no seu texto Verdadeiro Pentecostalismo, que inclusive esse texto foi utilizado no primeiro trimestre da EBD desse ano, publicado pela editora CPAD, faz questão de dizer que o apóstolo Paulo, em suas mensagens, na sua teologia, pregava uma teologia do Deus Trino e também do Deus Uno. E ao mesmo tempo ele destaca que esse Deus revela a sua salvação antes da fundação do mundo. E ele destaca também que o Espírito Santo também está presente nessa revelação da salvação. Ou seja, na perspectiva do pastor Ezequias Soares, a Trindade está envolvida na doutrina da salvação. A ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo, em seus escritos, nas suas cartas, destaca para a gente que a promessa do Messias, do Jesus Cristo encarnado pela Escritura, também está acompanhada com a promessa do Espírito Santo, dado para a igreja. E essa visão dessa promessa, tanto do Filho como do Espírito, é vista no Antigo Testamento. Paulo, quando escreve aos irmãos da igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 4, ele fala sobre o plano da salvação. E ele atrela esse plano da salvação à Santíssima Trindade. A pessoa do Espírito Santo também está lá. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Romanos capítulo 1, versículo 2, Paulo aponta que no Antigo Testamento todo o plano do Pai estava apontando para Jesus, falando sobre a salvação. Então você percebe que a mensagem da cruz também está atrelada à mensagem do Pentecostes. Isso faz parte da pregação paulina também. E a vinda do Consolador, do Espírito Santo, na Bíblia, especialmente também nas pregações apontadas por Paulo, está atrelada à ascensão de Jesus aos céus. Ou seja, é necessário que Cristo venha, morra, ressuscite, como nós já ensinamos aqui para você, seja assunto aos céus através da ascensão, e essa ascensão revela também essa glória da descida do Espírito Santo sobre a igreja como capacitador, consolador, amigo fiel. Outro detalhe que nós descobrimos também sobre a pregação paulina é que o Espírito Santo nas mensagens de Paulo não é visto como uma criatura de Deus, mas ele é visto também como Criador, como pessoa da Santíssima Trindade. Nós também percebemos que foi uma decisão da Trindade, então, Pai, Filho e Espírito Santo, trazer esse plano da salvação. E aqui nós entendemos que com a vinda de Jesus pela palavra no Calvário, pregado por Paulo, sistematizado então nas suas cartas, trazendo então esse cunho da cruz da nossa salvação, entendemos muito bem sobre essa descida do Espírito Santo agora, sendo apresentado numa pneumatologia paulina. E aqui nós descobrimos que quando nós estamos tristes, angustiados, com a porta fechada, pensando em parar, é o Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro, o Ajudador, que chega perto de você, que te visita, que alcança você, que te fortalece, que te impulsiona a caminhar, que te coloca de pé, que te ajuda a permanecer fiel, levando sobre si a sua cruz. Como isso é importante. O pastor Helenay Cabral comenta que o impacto da salvação dado por Jesus sobre Paulo no caminho de Damasco foi tremendo. Esse mesmo impacto mudou esse homem de uma forma especial. Mas, após esse impacto também, nós percebemos que Paulo, além em Damasco, também foi capacitado pelo Espírito Santo, através do representante da igreja, Ananias, que orou por ele, intercedeu por ele, levou ele ao caminho do batismo em águas. Também intercedendo por ele,
Paulo foi batizado com o Espírito Santo, conforme a promessa que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, através de uma oração por imposição de mãos. Isso foi espetacular. Paulo foi capacitado também pelo mesmo Espírito que nós acreditamos. Paulo prega em suas cartas sobre a salvação ao alcance de todos mediante a fé. Mas em suas cartas também, ele destaca que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que tem o poder de persuadir alguém para se convencer em aceitar a Jesus. Isso aqui é pneumatologia. Paulo deixa isso claro. Ele deixa claro, por exemplo, que o Espírito Santo tem vontades, que o Espírito Santo se entristece, que ele trabalha em nós, que nós agora como igreja somos templo e morada do Espírito Santo. Ele deixa isso de uma forma muito específica, especialmente escrevendo para os irmãos da igreja de Corinto, e ele apresenta que o Espírito Santo agora para a igreja, capacita o crente para servir. E aqui eu tenho algumas aplicações para você. Como nós podemos entender algumas formas como o Espírito Santo capacita o crente? A primeira delas é que o Espírito Santo dá poder e dá também ousadia para você testemunhar o Cristo. Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 2, versículos 14 a 40. O Espírito Santo também introduz no cristão algo sobrenatural. Ele te leva para o mundo sobrenatural. De que maneira? Isso está apresentado em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 ao 10, te dando dons espirituais. Isso é apresentado por Paulo, com base também em Atos, que foi escrito por Lucas, Atos 2, versículo 4, Atos 10, 46, Atos 19, versículo 6, como nós estamos estudando hoje aqui na lição. O Espírito Santo também testifica que Jesus está vivo na vida da igreja, através da igreja. Isso está apresentado em Atos capítulo 5, versículo 30 ao 32 e Atos capítulo 4, versículo 31 ao 33. Ele também traz uma nova compreensão sobre a palavra de Deus. É o Espírito Santo que te ajuda a entender a palavra. Paulo deixa isso claro lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. João também deixa isso apresentado em João 16, 13. Olhando para a Bíblia também entendemos que ele enche o nosso espírito de uma verdadeira adoração. Efésios capítulo 5, versículo 18. E também, observando na palavra, João também registra isso em João 4, 24. Olhando também para a Bíblia, o Espírito Santo te ajuda a glorificar Jesus. De que maneira? João registra isso lá em João 16, do 13 ao 15 e João 15, 26. Então, olhando para a palavra, nós entendemos que o Espírito Santo ele está atuante. E aqui, eu espero estar contribuindo contigo. Se eu estou te ajudando, por gentileza, deixa aí teu comentário. Vamos então para o primeiro ponto da lição, que trata sobre o seguinte argumento aqui na nossa CBD: pregando a Cristo no poder do Espírito. Nesse primeiro ponto, nós vamos trabalhar com você exatamente a nossa hermenêutica e teologia pentecostal. Você precisa compreender isso aqui. Nós, pentecostais, nós somos apegados à palavra. Não é à toa que nós acreditamos nessa orientação do Espírito Santo quando nós lemos a Bíblia, quando nós entendemos a Escritura. Não abrimos mão das ferramentas hermenêuticas, mas também não abrimos mão dessa presença gloriosa do Espírito Santo em nós, que nos orienta conforme a palavra. Para nós praticamos uma hermenêutica vendo a Bíblia com essa autoridade. Ou seja, nós acreditamos que a Escritura tem autoridade. A Bíblia fala, ela é viva, ela é para nós a palavra de Deus. Nós acreditamos na suficiência das Escrituras, ou seja, para nós crentes pentecostais, a Bíblia aberta é a palavra de Deus. Outro detalhe, a Bíblia fechada também é a palavra de Deus. Nós pentecostais também acreditamos que se a Bíblia estiver debaixo de todos os livros do mundo, ela é a base de toda a mensagem de Deus. Se ela estiver no centro de todos os livros do mundo, ela é o coração de todo o conhecimento. Se ela estiver sobre todos os livros do mundo, a Bíblia para nós é a coroa da revelação de Deus, descrevendo, ou seja, a mensagem do Cristo no Calvário. Gutierrez Cerqueira, no seu texto O Espírito e a Palavra, publicado pela editora CPAD, chega a dizer que nós pentecostais temos essa visão bíblica
O crente pentecostal, ele lê, por exemplo, do Gênesis ao Apocalipse, entendendo na revelação do Espírito Santo. Para nós acreditamos que o Espírito Santo está atuando desde a criação até o fim dos tempos. Ele está presente em todos os livros da Bíblia, atuando de uma forma sobrenatural também. Ou seja, a nossa perspectiva pentecostal não é só paulina, não é só lucana, mas é bíblica. Nós somos pautados pela Bíblia. A Escritura para nós tem toda a autoridade. E tendo essa perspectiva, gente boa, o primeiro subtópico da lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Paulo movido pelo poder do Espírito. Pastor Helenay Cabral, desse primeiro subtópico, destaca que Paulo teve uma experiência assim, sobrenatural no caminho de Damasco, conforme está escrito em Atos capítulo 9, versículo 3 ao 5. Todo crente também precisa ter uma experiência sobrenatural com Deus. Paulo teve essa experiência na sua conversão. Agora nós precisamos entender que após a sua conversão, depois de receber a oração por um representante da igreja, que no caso aqui é Ananias, Paulo foi cheio do Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo, foi curado também da sua cegueira. E aqui nós entendemos um detalhe muito importante, que para nós crentes pentecostais, o batismo com o Espírito Santo e a salvação são distintos. A conversão é distinta do batismo com o Espírito Santo. Para nós, o batismo é uma capacitação de poder de Deus sobre nós. Isso é glória, é bênção de Deus. E Paulo também passou por esse processo. A ação do Espírito Santo na vida de Paulo foi tão poderosa que, conforme John Stott, no seu comentário Atos dos Apóstolos até os confins da terra, publicado pela editora ABU, ele destaca que Paulo foi impactado de uma forma tal que a sua visão foi transformada. Ou seja, ele era um homem que perseguia a igreja de Deus. Agora ele tem uma nova visão sobre o dono da igreja, sobre o Deus da igreja. Ele era um homem que tinha um relacionamento de perseguição com a igreja, agora ele tem um relacionamento pós-conversão de missionário da igreja, de enviado por essa igreja. E quando nós olhamos para Atos capítulo 9, especialmente Atos capítulo 9, do 20 ao 22, nós descobrimos que tem aqui um intervalo muito grande. Intervalo de linha temporal. Pastor Hernandes Dias Lopes, no seu texto, Paulo, maior líder do cristianismo, traz a resposta para esse intervalo de linha temporal. Isso quer dizer que, por exemplo, do versículo 20 do capítulo 9 até o 22, acredita-se que passaram ali 3 anos. E esse detalhe precisa ser destacado. A resposta desses 3 anos, como nós já estudamos aqui, não está presente em Atos dos Apóstolos, mas está presente no texto de Gálatas. Essa diferença do versículo 21 para o 22 destaca para a gente que Paulo passou por um processo de discipulado, treinamento por Jesus. Porque quando nós lemos o versículo 21, que está escrito que Paulo pregava e afirmava que Jesus era o Filho de Deus. Ele pregava, ele testemunhava. Agora, quando nós lemos o versículo 22 de Atos 9, está escrito para a gente que Paulo mais se fortalecia, confundia os judeus, demonstrando que Jesus era o Cristo. Demonstrar aqui, como nós já estudamos, requer dedicação. Demonstrar ensino, é testemunhar, requer preparo. A resposta dessa linha temporal está apresentada em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, quando Paulo, então, passa pelo processo da conversão, do discipulado no deserto da Arábia. E pastor Helenay Cabral apresenta também outra luz em Atos 9, 29, onde afirma que Paulo falava ousadamente o nome de Jesus, dando a entender essa ousadia do Espírito, essa ação do Espírito Santo agora sobre Paulo pregando Cristo. E quando Paulo, anos mais tarde, escreve aos irmãos da igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 18, ele fala que é necessário que o novo convertido, que o crente, se encha até transbordar do poder do Espírito Santo, ao invés de se embriagar com as bebidas dessa vida. Aqui nós entendemos que essa porção de Deus, que o Espírito Santo que é dado, serve também para essa capacitação para anunciar Jesus, para pregar Jesus, para falar de Jesus.
Na experiência pentecostal, nós entendemos que os novos convertidos precisam sim passar pelo discipulado, pelo processo de aprendizado, caminhar com seu pastor, frequentar a escola bíblica, aprender de Jesus, até o momento em que eles possam ser instrumentos de Deus. Por isso, cada pastor precisa investir no discipulado da igreja, no discipulado dinâmico para o crescimento da obra de Deus. Você também precisa investir no discipulado. Não é apenas uma classe de processo para o batismo, mas uma classe de amadurecimento cristão. Paulo teve que passar pelo processo do discipulado, teve que passar pelo processo de aprendizado com Jesus. Todos nós precisamos passar por esse processo também. Ent White, escrevendo em seu texto Simplesmente Cristão, publicado pela editora Mundo Cristão, ele destaca para a gente que aceitar a Jesus é aceitar o processo da conversão. E aceitar também o domínio de Jesus. O domínio de Jesus, o domínio do Espírito Santo. É aceitar sobre si o discipulado de Cristo sobre você. Como isso é lindo! Todo crente precisa passar pelo processo do discipulado. Eu precisei, você também, constantemente estou precisando. O discipulado acompanha então o evangelho desde a sua fundação. Todo crente em Jesus, até Paulo, precisou passar pelo discipulado para ser cheio do poder de Deus, ser envolvido, ser um instrumento na mão de Deus. Por isso há esse cuidado. Há esse cuidado de preparar você, preparar o teu aluno para que ele possa ser um instrumento na mão do Deus vivo. A formação cristã através do discipulado é importante exatamente para trazer amadurecimento pela fé. Paulo passou por essa formação. Paulo passou por esse processo. 3 anos no deserto da Arábia, como nós já estudamos aqui. E tem outro detalhe que nós vamos descobrir também hoje em sala de aula, que ele também passa por um processo de 10 anos agora, retornando para casa em Tarso da Cilícia, antes de participar das primeiras viagens missionárias. Avançando sobre isso, vamos falar então sobre o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O caminho da pregação. Pastor Helenay Cabral, comentando exatamente a respeito de Atos capítulo 9, nós percebemos à luz da Escritura que Paulo em Damasco já pregava ousadamente a respeito do Espírito Santo, testemunhando sobre Jesus, sobre a salvação, ao ponto de entrar em uma das sinagogas em Damasco e falar que Jesus era o Cristo. Em Damasco, quando nós lemos Atos capítulo 9, versículos 20 e 21, percebemos que ele foi expulso da cidade, foi perseguido. As pessoas queriam apedrejar ele, ao ponto dele agora passar pelo processo do discipulado, como nós já citamos, apresentado em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, no deserto da Arábia, onde ele passou por 3 anos no discipulado de Jesus, aprendendo com Jesus, recebendo do Senhor toda a revelação sobre o Cristo, estudando o Antigo Testamento, relendo o Antigo Testamento e pegando todos aqueles preceitos para apontar agora para a cruz de Cristo, a ação de Cristo, a obra do Espírito Santo também. Pastor Hernandes Dias Lopes, no seu texto Paulo, maior líder do cristianismo, publicado pela editora Agnus, traz algo que é bem interessante. Que após os 3 anos de discipulado, Paulo agora se interessa em ir para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele não é bem recebido pela Igreja de Deus. Por quê? A Igreja de Deus entendia que ele ainda continuava sendo um perseguidor. Estava infiltrado na igreja para poder aplicar uma armadilha. Pensavam que ele ainda não tinha se convertido. É bem certo que Paulo estava colhendo aquilo que ele plantou como perseguidor da igreja. Por isso, a igreja tem uma aversão contra ele. Não acreditavam na sua pregação. Pensavam que ele estava armando uma cilada contra a igreja de Deus. E aqui, Paulo sofre então em Jerusalém o primeiro golpe na sua caminhada, no seu caminho da pregação. Ele é rejeitado pela igreja. A igreja não confia na sua pregação, não confia na sua palavra. Ele que era capacitado, ele que tinha estudo, ele que era preparado, foi rejeitado pela igreja de Deus. Às vezes, nós também precisamos aprender no caminho da pregação o sentido do discipulado e da humildade. Paulo teve que aprender isso em Jerusalém com a igreja de Deus, com o povo de Deus. A capacitação que ele tinha não representava nada,
mas o seu testemunho era o que representava para a igreja. E até aquele momento ele não tinha o testemunho sobre Jesus, sobre a vida com Deus, sobre a sua consagração. É por isso que nós, estudantes de teologia, precisamos entender que a academia é bênção. Você precisa se dedicar a estudar na academia, fazer um curso de teologia, um bacharelado, avançar em Jesus, mas precisa também ter testemunho do Cristo na tua vida, por onde você anda. Paulo ainda não tinha. Ao ponto de Atos 9:26 está escrito: tendo chegado em Jerusalém, procurou Paulo juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Não viam testemunho nele. Não viam testemunho do discipulado que ele aprendeu. Porém, na Bíblia nós encontramos alguém que acreditou nele. Barnabé, natural da cidade de Chipre. Barnabé acreditou em Paulo, investiu na vida de Paulo, como nós precisamos também de homens, pastores, discipuladores com o espírito de Barnabé. Homens que olhem para você, como olhou para Paulo, e acreditem no teu ministério quando ninguém mais acredita. A Bíblia diz que Barnabé acreditou em Paulo e introduziu Paulo em Jerusalém, conforme está escrito em Atos 9:27. Você precisa de um Barnabé de Deus, de um pastor que te discipule, que indique você, que confie em você, que acredite no teu ministério. Nós precisamos, eu preciso, você também precisa. Gálatas capítulo 1, versículo 23, Barnabé foi instrumento usado por Deus de forma sobrenatural para ajudar Paulo na sua caminhada da pregação. Todos nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda, de uma mão amiga, de alguém que te aponte, de alguém que conduza você, que te discipule no caminho em Jesus. E Atos capítulo 9, versículo 28 e 29, está escrito que Paulo foi acolhido por causa de Barnabé dentro da igreja em Jerusalém. E aí nós percebemos um detalhe, que Paulo prega ousadamente em Jerusalém, mas ele prega ousadamente no poder do Espírito, debaixo da graça de Deus, porém ele precisa aprender com a igreja o caminho do discipulado. Ele enfrenta os helenistas, ele enfrenta os judeus, ao ponto de causar escândalos para a igreja, ao ponto de causar cismas dentro da igreja, ao ponto da igreja rejeitar a pregação dele também. E Atos capítulo 22, versículo 17 e 18, anos mais tarde, o próprio Paulo testemunha que ele foi rejeitado por Jerusalém. A cidade já não queria mais ouvir a sua pregação. E ele também foi rejeitado pela igreja de Deus. Ele foi rejeitado pela própria igreja, ao ponto da igreja enviar ele de volta para sua casa, para Tarso da Cilícia. E está escrito na palavra que ele tem uma experiência dramática. Ele sofre o primeiro golpe de ser rejeitado pela igreja e agora ele sofre o segundo golpe no seu orgulho. Ele que era o mais capacitado. Ele que tinha condições, por exemplo, de liderar a igreja de Deus, porque todos os discípulos, os apóstolos, eram pescadores, gente simples, mas gente que tinha experiência com Jesus, ele ainda não tinha. Gente que tinha experiência com Deus, ele ainda não tinha. Ele tinha a capacitação, era o mais graduado, mas ele precisava entrar pelo caminho da humildade, ao ponto do próprio Deus mandar ele voltar para casa. E aqui nós aprendemos uma grande lição. Ao invés de Deus mudar os inimigos de Paulo, é Deus que muda Paulo da cidade. Ao invés de Deus tirar, derrubar, acabar com todos os inimigos de Paulo, é Deus que tira Paulo do meio da cidade. É ele que tem que sair de Jerusalém, porque Deus mandou. Na cabeça de Paulo, o pastor Hernandes Dias Lopes comenta que ele pensava, vamos conjecturar com isso, que ele pensava que ele era o mais capacitado por Deus, era um erro estratégico de Deus retirar ele de Jerusalém, ele ali poderia ganhar a cidade, mas a Bíblia diz que a cidade rejeitou, que a igreja rejeitou ele e que o próprio Deus agora está mandando ele voltar para casa. E o novo convertido Paulo sofre esse golpe de Deus. Ele agora está aprendendo a entrar pelo caminho da humildade, o caminho do quebrantamento, ao ponto de nós lermos Atos capítulo 30, ele agora é enviado de volta para Tarso da Cilícia, e quando nós lemos Atos 9:31, nós aprendemos outro golpe que Deus dá na vida desse homem, especialmente no orgulho dele, tratando ele para o caminho da pregação. Está escrito assim: a igreja, na verdade, tinha paz
em toda a Judeia, Galileia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e a igreja crescia em número. Dura coisa é para o obreiro, para o pastor ser retirado por Deus, e quando ele é retirado por Deus, a igreja resolve seus problemas. A igreja tem paz, a igreja cresce. Dura coisa é para o líder de departamento, professor da escola bíblica dominical, que pensa que é a melhor pessoa escolhida por Deus para aquele cargo, quando ele é retirado pelo próprio Deus, a igreja avança, a classe cresce, o povo de Deus tem paz. Paulo teve que sair de Jerusalém e voltar para Tarso da Cilícia, ao ponto de Lucas silenciar sobre a vida de Paulo durante 10 anos. E ele só é citado novamente lá em Atos 13. Ele é citado em Atos 13, do 1 ao 3, 10 anos depois, quando Barnabé, agora na cidade de Antioquia, lembra-se de Paulo e vai atrás dele, acreditando nele mais uma vez, dando mais uma oportunidade. Paulo teve que voltar para casa, para Tarso da Cilícia, para ser tratado por Deus, para ser moldado pelo Espírito Santo, para ser envolvido pela graça de Deus, para aprender com Deus na prática, na vida, compreendendo sobre o chamado. Ele teve que ser quebrantado, teve que aprender que a vida dele não era mais guiada pela antiga aliança, onde tudo que nós fazíamos tinha valor diante de Deus. Ele teve que aprender que a vida dele agora deveria ser guiada pela nova aliança. Tudo que nós fazemos vem da parte de Deus. É Deus quem age, é Deus que opera, é Deus que nos envolve, é Deus que nos capacita. Nós também precisamos aprender com isso. Aprender que o caminho da humildade nos leva a crescer em Jesus. Eu espero que Deus em Cristo abençoe você. Paulo teve que entrar no caminho da humildade para entrar no caminho da pregação, para ser usado por Deus. Entra por esse caminho. A escada de Jesus não aponta para cima. Essa visão de apontar para cima é a visão mundana, desse mundo materialista que busca o sucesso. A escada de Jesus é a escada que aponta para baixo. Ao invés de você subir o degrau, você desce o degrau. Hoje você é um membro da igreja, amanhã Deus te separa para o diaconato, você está descendo para servir. Depois para o presbitério, você está descendo para servir. Depois para evangelista e pastor, você está descendo para servir como o próprio Cristo. Paulo teve que aprender esse caminho também. Que Deus em Cristo use você. Se eu estou contribuindo contigo até aqui, deixa aí teu comentário, nos ajude em nome de Jesus. E vamos agora para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Paulo e as duas viagens missionárias. Antes da gente entender nesse terceiro subtópico sobre as viagens missionárias já diretamente na pregação de Paulo, eu preciso destacar para você que Paulo passou por um discipulado sadio. Você também precisa passar. Eu preciso passar por um discipulado sadio. Segundo o pastor Ezequias Soares, no seu texto de apoio do primeiro trimestre que nós utilizamos aqui na Escola Bíblica Dominical, Verdadeiro Pentecostalismo, ele destaca que o discipulado cristão no pentecostalismo tem o desejo, tem o objetivo de preparar o cristão para a obra evangelizadora, para a obra de Deus, para a capacitação na pregação do Evangelho. Nós, cristãos pentecostais, acreditamos nessa perspectiva que o discipulado ajuda você a amadurecer na fé, ajuda você para ser um instrumento de Deus. Por isso, não queime etapas. O discipulado é fundamental para te preparar para o batismo, mas é fundamental também para te preparar para a caminhada cristã. Paulo também precisou disso. Foi discipulado pela igreja, foi discipulado pelo Espírito, foi discipulado pelo próprio Deus. E o discipulado te ajuda como crente a participar agora de trabalhos da igreja, como escola bíblica dominical, como também culto de ensino, participar dos eventos como grupos da igreja, te envolvendo nessa obra. Paulo precisou passar pelo processo de discipulado para poder ser então instrumento na mão do Deus vivo, para participar das viagens missionárias também. Nós precisamos compreender que Paulo estava a todo vapor para poder pregar a palavra de Deus nas viagens missionárias. Mas como nós aprendemos, ele teve que voltar para Tarso da Cilícia e ficar lá 10 anos. Aqui nós aprendemos também, à luz da palavra, que na obra de Deus não existem pessoas insubstituíveis.
pessoas que não podem ser mudadas de cargo. Podem ser sim, porque a obra de Deus não é fundamentada em pessoas, mas é fundamentada no Cristo. Foi Deus que mandou agora Barnabé ir em Tarso da Cilícia usar Paulo como um instrumento, como um discípulo, como um servo, cooperador da obra de Deus. Precisamos entender que quando o evangelho chegou na cidade de Antioquia, que se torna agora no Novo Testamento uma base missionária, a partir de Atos capítulo 13, foram os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, que enviaram agora um homem chamado Barnabé, homem de Deus, para cuidar da obra naquele lugar. Chegando exatamente em Antioquia, Barnabé se lembra, se recorda de Paulo e vai até Tarso, acreditando no mistério daquele homem, na obra de Deus na vida daquele homem, e convida ele para uma reunião de oração, para buscar a Deus. Ele não promete nenhum cargo da igreja, não promete nenhuma qualificação, mas ele convida aquele homem em humildade. Vamos ali num culto de oração. E Paulo sai de Tarso e volta para Antioquia para participar de um culto de oração. Como nós precisamos aprender o caminho da humildade para sermos usados por Deus, sem esperar nada em troca, mas para sermos um instrumento na mão do Deus vivo. E quando nós lemos Atos 13, está escrito que quando eles estavam reunidos em oração, o Espírito de Deus falou: apartai para mim Barnabé e Saulo, para uma obra que eu tenho chamado. Olha o detalhe, Barnabé e Saulo, não Saulo e Barnabé. Ele teve que aprender a ser discípulo, a andar debaixo do pastoreio de alguém, a ajudar o seu pastor Barnabé, a caminhar com seu pastor indo para o culto. Você também precisa aprender isso em Cristo Jesus, em humildade. E a igreja avança agora no caminho da evangelização. A igreja cresce tanto que ela se envolve em Antioquia para essa propagação. E agora a igreja está orando, intercedendo, pedindo a direção de Deus para a obra missionária, para a viagem missionária. E é importante nós compreendermos que Paulo agora é separado para essa primeira viagem missionária pelo próprio Deus. Depois que ele foi quebrantado, depois que ele aprendeu o caminho da humildade, Deus chamou, Deus separou. É Deus que levanta você para a obra, é Deus que capacita. O chamado não vem por causa das tuas condições, por causa da tua qualificação, por causa do mestrado que você tem, mas o chamado vem por causa da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da vontade de Deus. Esse chamado é Deus que dá. A primeira viagem missionária é apresentada em Atos capítulo 13, versículo 43, onde Paulo, conduzido agora pelo Espírito Santo, ele vai sendo guiado pelo seu pastor Barnabé. E ambos participam dessa viagem missionária pregando Jesus de uma forma sobrenatural. Paulo teve que aprender a estar debaixo da liderança de alguém para ser um instrumento de Deus. Todos nós precisamos estar debaixo da liderança de alguém, a prestar contas para sermos um instrumento de Deus. A primeira viagem missionária, eles passaram por algumas cidades, pela ilha de Chipre, por Salaminas e Pafos, também na costa da Ásia Menor, por Pergue da Panfilha, local onde João Marcos abandonou eles diante da primeira perseguição. Essa primeira viagem, quem vai? Paulo, Barnabé e João Marcos. Esse João Marcos aqui é o autor do Evangelho de Marcos, que se torna discípulo de Pedro anos mais tarde. E depois se torna um instrumento para ser um companheiro de Paulo no momento de perseguição. Só que na primeira viagem, ele abandona tudo. Ele desiste da pregação. Ele decide voltar para trás. Ele não consegue ir adiante por causa da perseguição. Depois da perseguição em Pergue da Panfilha, eles agora avançam para Pisídia, local onde a palavra de Deus foi espalhada por toda aquela região. Na cidade de Ícone, eles pregaram Cristo, onde uma grande multidão creu na palavra. Na cidade de Listra, Deus usou Paulo como instrumento para orar por um homem aleijado que foi curado. E é interessante que naquela cidade também, Paulo foi apedrejado, foi perseguido, foi tido como morto.
e os seus perseguidores vieram depois perseguindo ele em outra cidade quando ele foge para Icônio para falar de Jesus. Partindo de Derbe, outra cidade, outra localidade onde eles pregam Cristo, eles retornam para Listra, para Icônio, para Pisídia, e ele estabelece ali naquelas cidades algumas igrejas junto com Barnabé. Atravessando a Pisídia, isso você precisa observar nesse mapa que estou apresentando para você, eles desceram a Panfilha, anunciando a palavra de Deus em Pergue, indo em direção a Atália. Chegando então em Pergue, no porto de Pergue, eles então navegaram, retornando nessa primeira viagem missionária para a igreja de Antioquia, onde eles prestaram todos os relatórios. Agora nós precisamos entender também que eles, empolgados com Jesus, vão agora para a segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, acontece então um conflito. Não é mais o grupo Barnabé e Paulo que viajam. Por quê? Barnabé decide então dar uma nova oportunidade. Ele tem esse coraçãozão de dar essa oportunidade às pessoas que são desacreditadas. E ele decide dar uma nova oportunidade agora a João Marcos. E Paulo decide então não viajar com João Marcos, acompanhando nessa viagem, porque ele desistiu diante da primeira perseguição. Aqui agora acontece essa divisão e surge agora duas caravanas. A caravana de Paulo e Silas e a caravana de Barnabé e João Marcos. Barnabé e João Marcos se reúnem e vão em direção agora a Chipre. Nós não temos menções sobre o que aconteceu nessa viagem dos dois. E agora também, à luz da Bíblia, nós temos outra caravana, a caravana de Paulo e Silas, que vão nessa segunda viagem missionária, onde nós temos o registro na palavra de Deus. Sendo assim, Paulo e Silas vão em direção da Cilícia, passam pela Síria, confirmando as igrejas, pregando a palavra de Deus, passam por Tarso, por Derbe e por Listra. Em Listra, Paulo e Silas encontraram então um rapaz chamado Timóteo, que se torna um grande instrumento de Deus, circuncidado, um homem que temia ao Senhor, e convidaram ele para a viagem missionária em Atos capítulo 16, versículo 1 ao 3. De Listras, eles então passam por Icônio, sendo então impedidos pelo Espírito Santo de retornarem à Ásia. Deram então sequência à viagem, se dirigindo para a cidade de Troade. Pela Bíblia, em Troade, Paulo teve uma visão do qual Deus mostrou para ele, um homem dizendo em uma visão: passa a Macedônia. Atos 16, 9. O próprio John Stott chega a dizer que Deus estava mostrando para ele que o evangelho deveria sair da Ásia e entrar na Europa. Paulo então passa a Macedônia. E por isso que eles partem imediatamente para a Macedônia, como está escrito em Atos capítulo 16, versículo 10. Paulo então pega uma embarcação no porto de Troades, navega rumo à Sonocrácia, Neápolis, chegando então na cidade de Filipos. Na cidade de Filipos, Paulo pregou a palavra e Deus salvou uma mulher chamada Lídia, que deu a sua casa como uma congregação. Em Atos capítulo 16, versículo 14, registra isso para a gente. Paulo também expulsou um demônio de uma jovem naquela cidade de Filipos que estava endemoniada. Atos 16, 16. Foi perseguido junto com Silas. Tomaram uma surra em praça pública e foram aprisionados por causa da libertação daquela jovem, como está escrito em Atos 16, versículo 19. Na prisão, meia-noite, aqueles homens começaram a louvar a Deus na segunda viagem missionária. Então Deus abalou o cárcere na cidade de Filipos. O carcereiro se converte a Jesus, conforme está escrito em Atos 16, 29. E depois desse grande alvoroço, Atos 16, 35, Paulo e Silas são soltos da prisão, retornando então para a casa de Lídia, confortando os irmãos através da pregação do Evangelho. Atos 16, 40. Ele viaja e passa por Anfípolis, por Apolônia, chegando então até Tessalônica. Em Tessalônica, naquela cidade, Paulo pregou o Cristo na sinagoga durante 3 finais de semana, onde ele deixa ali uma congregação por causa da pregação do Evangelho, conforme está escrito em Atos 17, 2 ao 4.
Mais tarde, os judeus passaram a perseguir eles em Tessalônica, ao ponto de Paulo sair de Tessalônica e se dirigir até a cidade de Bereia, Atos 17:10. Em Bereia, ele encontrou muitos estudiosos da palavra. Tudo que ele pregava, aqueles irmãos conferiam nas escrituras. E muitas pessoas creram no evangelho. Atos 17:11 e 12. De Bereia, por causa da perseguição, Paulo foge agora para a cidade de Atenas. Na cidade de Atenas, pregando Cristo nessa viagem missionária, ele prega o Cristo nas sinagogas, prega também nas praças, ele prega e compartilha o evangelho até mesmo no Areópago, conforme está escrito em Atos 17 ao 32. De Atenas, ele parte para Corinto. Em Corinto, ele permanece naquela cidade durante 1 ano e 6 meses, onde estabelece ali uma igreja. E essa igreja se consolida. Corinto, que é uma grande cidade do Império Romano naquele período. Em Corinto, ele encontra então 2 companheiros, 2 crentes em Jesus, Priscila e Áquila, que são servos do Senhor. Atos capítulo 18, versículos 2 ao 4, que ajudam e cooperam com ele naquela obra ali. Então, Paulo e Silas se encontram na Macedônia, destacando a pregação do evangelho, onde muitas pessoas acreditaram no Cristo. Atos 18, versículos 5 ao 11. E em Atos 18, Paulo então viaja de Corinto para Éfeso e se dirige dali para a Judéia, chegando a Antioquia da Síria para a prestação de contas. Ele retorna para a igreja para essa prestação. Então você percebe que Paulo agora tem um grande ministério, onde nós olhamos aqui na Escritura toda a sua viagem, sua carreira missionária. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou contribuindo contigo, deixa aí teu comentário. O segundo ponto da lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Esse é o segundo ponto da lição. O Novo Testamento deixa claro para a gente essa manifestação da salvação, que é a manifestação do amor de Deus sobre todos os homens. Isso está presente nos escritos paulinos. Mas, ao mesmo tempo, essa manifestação do Espírito Santo é uma capacitação de Deus para o serviço cristão. E a linha hermenêutica pentecostal define isso como algo distinto também. Já os nossos irmãos tradicionais, com todo respeito, trabalham essa linha unida, ou seja, a salvação e o batismo com o Espírito Santo são uma coisa só. Isso se dá na visão tradicional que a pessoa, quando aceita Jesus, imediatamente ela já é batizada com o Espírito Santo. A conversão já é o batismo. Nós, pentecostais, acreditamos diferente. Por exemplo, nós acreditamos que a conversão é uma coisa, é uma grande lição, uma grande experiência com Deus, e o batismo com o Espírito Santo é outra situação, é outra manifestação, é uma capacitação para um serviço. A conversão é algo sobrenatural, que vem através da fé mediante a graça de Deus. O batismo com o Espírito Santo também é sobrenatural, mediante a fé, mediante a graça de Deus, mas para recebê-lo precisamos passar pelo processo de santificação. A plenitude do Espírito Santo para nós é esse enchimento de poder, esse revestimento de poder, esse Espírito Santo que nos capacita para a sua obra. Atos capítulo 4, versículo 8 e 31, entendemos que essa capacitação do Espírito é esse envolvimento de poder para essa obra de Deus que Deus confiou a você. O batismo com o Espírito Santo para nós não é herdado, mas é algo concedido por Jesus, dado por Jesus, concedido por Deus. Essa bênção espiritual está disponível a todos os crentes. É por isso que nós, no movimento pentecostal da Assembleia de Deus, já há mais de 110 anos, propagamos essa bênção. Essa bênção do falar em línguas, para essa manifestação espiritual, essa bênção dos dons espirituais para o serviço da obra de Deus. Eu espero estar te ajudando até aqui, abrindo a tua visão sobre a aula. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Pastor Helena Cabral toma como base Atos capítulo 19, para poder descrever exatamente o ensino paulino sobre o batismo com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito. No livro de apoio da lição, ele deixa claro também, ao chegar em Éfeso, Atos capítulo 19, versículo 2, ele encontra um grupo de discípulos de João, que tinham sido discipulados por Apolo também,
que não conheciam o batismo com o Espírito Santo, somente o batismo de João, para crerem em Jesus. Eles não tinham passado ainda pela experiência do Pentecostes. Isso aqui você precisa destacar em sala de aula para descrever o que Paulo pensa sobre a manifestação do Espírito. Paulo, então, apresentou a eles a experiência com o Espírito Santo, como está escrito em Atos 19, versículo 2 ao 6, orando por eles, intercedendo por eles, e eles passaram por essa experiência como Atos capítulo 2. E é isso que a igreja tem que fazer: interceder por alguém, orar por alguém, impor as mãos, clamando ao Senhor para que Deus batize pessoas com o Espírito Santo. Nós pentecostais acreditamos nisso. É poder de Deus. É Deus que concede. E Paulo é esse instrumento para poder falar disso aos irmãos em Éfeso. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Os discípulos de Jesus foram instruídos por Jesus para receberem essa promessa, terem que esperar em oração. Ou seja, a oração é o caminho para receber a bênção do batismo com o Espírito Santo. Através dessa santificação, esse batismo com o Espírito Santo é dado, é conduzido por Deus. E há diversas menções na Escritura, como por exemplo, Atos capítulo 4, versículo 2 ao 4. O pastor Ezequiel Soares deixa claro para a gente no seu texto, O Verdadeiro Pentecostalismo. Ele declara que há uma distinção entre salvação e batismo com o Espírito Santo. São duas bênçãos distintas para cada crente. Quando nós lemos, por exemplo, João capítulo 3, versículos 5 a 8, a salvação é dada também por Deus. O Espírito Santo atua na salvação. Ele passa a fazer morada em você. Você se converte em Jesus, é impactado por Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. Ele passa a te lapidar, te ajudar a buscar uma santificação até que você transborde. E transbordar é o batismo com o Espírito Santo. Diferente aqui. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, capítulo 3, versículo 16, ele faz questão de dizer para os irmãos que aquela igreja, o povo de Deus ali, era a morada, a habitação do Espírito Santo. E em 1 Coríntios 6,19, ele fundamenta também esse templo do Espírito que nós somos como igreja. Paulo também destaca isso nas cartas de uma forma muito especial. E nós, como pentecostais, concordamos com os nossos irmãos tradicionais que o Espírito Santo passa a habitar em nós na conversão. Só que essa habitação não é o batismo é distinto. Essa é a diferença aqui. Nós acreditamos que o batismo vem como uma capacitação para a obra. E é por isso que quando nós observamos Atos 19, do 2 ao 6, aqueles irmãos da igreja de Éfeso, eles eram convertidos, acreditaram na pregação pela fé, já eram morada. Mas Paulo vem, ora por eles e intercede por eles para que eles recebam a segunda bênção, o batismo com o Espírito Santo, como nós acreditamos. A declaração de fé das Assembleias de Deus faz questão de dizer que há uma diferença entre batismo e conversão. Nós acreditamos que essas bênçãos são distintas. E o batismo é dado exatamente para a capacitação do crente, para o envolvimento do crente nessa vida cristã. Para nós, a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. É esse dom que Deus nos dá. Após essa experiência, nós também temos que ter uma vida de santificação em busca pelo fruto do Espírito, conforme Paulo esclarece isso lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Atos capítulo 1, versículo 4, para receber essa promessa, nós precisamos estar em oração. Nós precisamos crer nesse poder do alto que é concedido por Deus. É um dom de Deus, um revestimento de poder. É o poder do alto, conforme está escrito em Atos 24, 49. É o dom do Espírito Santo, conforme está escrito em Atos 2, 38. Atos 10, 44, o próprio Pedro testemunha que Cornélio tinha se convertido. Depois ele recebeu a bênção do batismo com o Espírito Santo. Cornélio era um centurião romano. E quando nós lemos Atos 19, 6, você percebe que há uma distinção aqui. O batismo é diferente. É por isso que Paulo deixa isso claro nos seus textos. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Esse é o segundo subtópico. Pastor Helena Cabral chega a comentar exatamente nesse subtópico que aqueles discípulos que estavam lá na cidade de Éfeso conheciam o batismo de João, ou seja, passaram pela experiência da conversão. Foram discipulados também pelo próprio Apolo, que nós vamos tratar sobre isso aqui. Eles conheciam o caminho do arrependimento.
Atos 19, versículo 2. Nós pentecostais rejeitamos essa ideia de batismo com o Espírito Santo e conversão ser a mesma coisa. Para nós isso é distinto, diferente. O batismo serve para a expansão do reino, para a capacitação da obra. É um revestimento de poder. E isso é ensinado na nossa doutrina. Atos 19, 7 está escrito que nós entendemos que Atos 19, 6 e 7 traz para nós esse entendimento que esse revestimento é para uma capacitação para a expansão do reino. É uma missão dada por Deus à sua igreja para evangelizar, para falar de Jesus. E é necessário crer nesse batismo para receber. Todas as promessas em relação ao batismo estão presentes nas Escrituras. Então, você, como cristão, precisa acreditar. Isso está disponível para o crente que se converte a Jesus. Isso está presente também, disponível para todos os crentes. Atos capítulo 2, versículo 18. Todos os lugares, de todas as épocas, podem experimentar também esse batismo, porque é uma promessa de Deus para nós, que alcança também os nossos dias. Então, você pode experimentar, teu aluno também fala sobre isso. Precisa crer para receber. É distinto. Olhando para essa questão, vamos avançar então para o terceiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Nesse terceiro subtópico, nós precisamos entender que na obra de Deus, Deus usa pessoas para plantar, Deus usa pessoas para o discipulado, Deus usa pessoas para o amadurecimento, mas quem dá o crescimento é Ele mesmo. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da obra de Deus. Paul Gardner chega a dizer no seu texto Quem é Quem da Bíblia Sagrada, que Apolo, ele é um discípulo de Jesus. Ele era um obreiro da igreja primitiva. Atos capítulo 18, versículo 24. Um servo de Deus. Apolo nasceu possivelmente na segunda Atenas, conhecida como a cidade de Alexandria do Egito. Tinha uma grande autoridade e responsabilidade em pregar Jesus, sendo também responsável em falar do Cristo, aprendendo a partir das escolas da oratória que ali existiam. Sua argumentação, sua desenvoltura sobre a Escritura, explicando o texto, era de forma espetacular. Ele utilizava a palavra de Deus para o benefício da obra, para a propagação do Evangelho. Apolo exerceu seu ministério, por exemplo, no lado do mar Egeu, na Acaia, e ele tinha o desejo também de exercer seu ministério na capital de Corinto, ao ponto dele ser enviado para a igreja para exercer esse ministério ali também. Pois Corinto já havia essa valorização da retórica, essa pregação do evangelho. Ele é enviado de Éfeso para Corinto. Em Atos 18, 2, está escrito que ele congregava na igreja de Éfeso e foi enviado por aquela igreja para a cidade de Corinto, para propagar o evangelho ali também. Paulo não mostrou na sua caminhada cristã nenhum ressentimento contra Apolo. Não perseguia o ministério de Apolo, não era contrário à pregação de Apolo. Porque na obra de Deus não tem espaço para ciúme. Ninguém é melhor do que o outro na obra de Deus. Todos contribuem para o crescimento. O objetivo da obra de Deus não é medir quem prega melhor, quem ensina melhor, quem canta melhor. O objetivo da obra de Deus é o crescimento. Não precisamos ficar com ciúme de ninguém. Paulo não tinha ciúme de Apolo. Hoje existem pessoas que têm ciúme do pregador A, da pregadora B, por causa da sua desenvoltura. E isso não tem espaço no Evangelho. Matthew Henry, no seu comentário, faz questão de dizer que Paulo tinha o objetivo de ver a igreja crescer. E por isso ele orienta Priscila e Áquila para orientar Apolo, para que Apolo agora pregasse esse Cristo pelo poder do Espírito Santo também. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 ao 9, há um destaque especial, que Paulo conquistou um grupo de pessoas na cidade de Corinto por causa da sua pregação. Paulo então orienta Priscila e Áquila para discipulá-lo, para orientá-lo sobre o poder do Espírito Santo. Isso por quê? Porque esses crentes da cidade de Éfeso agora, em Atos 19, ouviram as pregações de Apolo, mas precisavam conhecer do Espírito Santo. Apolo precisava pregar sobre isso também, precisava falar dessa doutrina. É por isso que Paulo tem esse cuidado de ensinar Jesus. Todos nós, na obra de Deus, precisamos ser discipulados, orientados. Eu preciso do discipulado do meu pastor presidente. Ele me orienta a pregar o evangelho, me guia naquilo que eu preciso falar diante do Senhor para você, para que possamos crescer em Jesus. Você pode aprender com teu pastor na escola bíblica, no culto de ensino, no verdadeiro evangelho. É isso que Paulo se preocupa em demonstrar
sobre as pregações de Apolo. Avançando, espero estar ajudando você até aqui. Vamos para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Quando nós lemos sobre a pregação de Paulo, nós entendemos que a pregação de Paulo era voltada para a cruz, mas ao mesmo tempo acreditava nessa ação do Espírito Santo. Paulo destaca em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, que a sabedoria não vem do homem, mas vem de Deus. O evangelho que ele prega parte da cruz. Ele também demonstra que a sua chamada ao ministério é dada pelo próprio Deus, lá no versículo 7 de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Também percebemos que Deus envolve ele nesses desígnios, demonstrando o seu poder. Esse Deus, apresenta a sua salvação através do seu servo e oculta esse poder do Espírito Santo para aquele que não é convertido. Ou seja, aquele que é convertido em Jesus passa a experimentar esse poder por causa da salvação. E a cruz é esse elo, esse rito de passagem pela conversão para esse poder. Analisando isso aqui, o primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto na nossa CBD: as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. O pastor Ezequiel Soares comenta para a gente o seguinte: é importante a gente ter essa visão a partir do seu texto verdadeiro pentecostalismo, que a autoridade das Escrituras para nós ela é única. As Escrituras é a nossa fonte de fé sobre Deus. Elas foram faladas primeiramente no Antigo Testamento, através dos profetas de forma oral, e depois se tornou de forma escrita. E agora esse cânon é fechado do Antigo e também do Novo. Os primeiros discípulos também preservavam a doutrina, Atos 2,42, ao ponto de pregar o Cristo. Essa doutrina é a cruz de Cristo, a salvação, o batismo com o Espírito Santo, a ressurreição, a volta de Jesus, esse arrebatamento da igreja. Essa revelação para nós é tida hoje como a palavra de Deus. Isso porque as Escrituras é a bússola, aquilo que nos guia. Nossa fundamentação está aqui. Hoje nós não temos apóstolos como dos tempos bíblicos. Apóstolos que tinham autoridade de escrever a Escritura. Esses aí já morreram e estão com o Senhor. O Espírito Santo, ele vem sobre nós agora para nos ajudar na iluminação. Isso quer dizer que quando você lê a Escritura, o Espírito Santo te ajuda a compreender, a ter um entendimento sobre a doutrina, sobre o Evangelho. É claro também que você vai tomar como base algumas ferramentas hermenêuticas para te ajudar a entender um pouco mais. Nós entendemos pela Escritura que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, é Deus que age em nós, trabalha em nós. E esse batismo com o Espírito Santo vem para a edificação do crente. E nós pautamos isso pela palavra, pela Escritura. A promessa do batismo é uma promessa de Deus, conforme está escrito em Atos capítulo 2, 38, 39, Lucas capítulo 11, versículo 9 ao 13. Nós acreditamos nesse poder de Deus que é dado para a igreja como autoridade. Avançando, o segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: o Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. Nesse segundo subtópico, nós vamos entender que a promessa do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, já apresentada lá no Antigo Testamento, Joel capítulo 2, versículo 28. Onde Deus já havia anunciado a descida do Espírito Santo. No Novo Testamento, essa promessa é compartilhada e é explicada e anunciada, por exemplo, por João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos 1, 8, Lucas capítulo 3, 16, João 1, 33. João ele apresenta que o Espírito Santo seria dado pelo próprio Jesus como capacitação para a igreja. E esse batismo com o Espírito Santo é profetizado pelo próprio Cristo como esse poder do alto. Lucas 24, 49. Em Lucas 10, 20 está escrito que os discípulos eram convertidos e nos dá a entender sobre isso. Mas é em Atos que nós entendemos que eles precisavam de revestimento de poder. Essa capacitação que vem após a conversão. Nós entendemos que o ponto central do batismo com o Espírito Santo é a capacitação para o serviço. De que maneira? É o poder de Deus que nos capacita para essa obra. É a pureza que nos leva, então, para essa santificação através desse fogo, desse revestimento. É também o revestimento de poder pleno de Deus sobre nós, que nos capacita para proclamar Jesus, anunciar Jesus, falar do Cristo. Eu espero estar te ajudando até aqui.
O terceiro e último subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos irmãos da cidade de Éfeso, aos Efésios. Paulo ele apresenta essa vida gloriosa de ser cheio do Espírito Santo. Weihenwerben faz questão de dizer que a obra da salvação é uma obra da Trindade. De que maneira? O Pai planeja essa salvação, o Filho executa e o Espírito Santo agora capacita, te orienta, te consola, te fortalece para propagar esse reino. Paulo destaca 4 ministérios importantes do Espírito Santo. Primeiro, ele habita naqueles que aceitaram a Jesus. 1 Coríntios 2, 12. Ele também destaca que o Espírito Santo sonda os corações daqueles que estão em Cristo. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Ele também destaca que o Espírito Santo ensina ao crente a respeito da salvação. 1 Coríntios 2, 13. Ele também destaca que o Espírito Santo também conduz o crente para uma vida de maturidade cristã, para um crescimento espiritual. 1 Coríntios 2, 14. Quando nós olhamos Paulo pregando para os irmãos da igreja de Éfeso, ele leva consigo exatamente essa doutrina, que o Espírito Santo te ajuda a ser transbordado, ao ponto do capítulo 5 ele dizer que o crente tem que ser cheio do poder. E ele destaca isso depois de orientar os irmãos, que eles são cheios do poder, por exemplo, sendo um bom pai de família, uma boa mãe de família, um bom filho, respeitando e honrando os seus pais, um bom servo, um bom trabalhador, cheio do poder de Deus, revelando que a ação do Espírito Santo te conduz para essa salvação e para a conversão. Que Deus em Cristo ajude você. Gente, eu espero que essa aula tenha edificado a tua vida, que você seja um instrumento na palavra na escola bíblica dominical da tua igreja. Segue a gente no Instagram, tira uma foto aí, marca a gente aí no Instagram também, vou ficar feliz se você fizer isso, me ajudando em Jesus. Como eu faço em todas as aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura para te ajudar na ministração da aula de hoje. Como dica de leitura, eu tomei como base o texto do Helena Cabral para poder construir a aula de hoje, que está muito bom e vai te ajudar a entender um pouco mais sobre essa doutrina que nós estamos trabalhando. Também tomei como base o verdadeiro pentecostalismo, texto do Ezequiel Soares. Está muito legal para você entender e utilizar nessa aula de hoje. Também tomei como base o texto O Espírito e a Palavra, do Gutierrez Cerqueira, publicado pela editora CPAD. Pode te ajudar muito também nessa ministração. Também tomei como base o texto No Poder do Espírito Santo, de William e Robert Menzies. Esse material é espetacular para quem gosta de estudar um pouco mais sobre a palavra. Também tomei como base o texto do Robert Menzies, Pentecostes, essa é a nossa história, para entender um pouco mais sobre a nossa doutrina do batismo com o Espírito Santo, e o texto do pastor Hernandes Dias Lopes, Paulo, o maior líder do cristianismo, da editora Agnus. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 7, Paulo, plantador de igreja, uma visão missionária. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, ore por nós. Em 2022, nós estamos trabalhando para lançar aqui para você o nosso curso básico em teologia. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.